Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Pneumatologia. O tema que a gente vai abordar hoje é um tema bem polêmico. O tema é: o que é o batismo no Espírito Santo? E aí, o que você já escutou sobre? Que é oração em línguas, que é uma coisa, que é outra. Vamos entender pela Bíblia o que é exatamente o batismo no Espírito Santo? Vamos lá? Alguns acreditam que na aceitação de seguir a Cristo, a pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Outros vão dizer que o batismo do Espírito ocorre quando há batismo nas águas, né? Então, talvez você já ouviu falar. A pessoa aceitou Jesus, ela é batizada pelo Espírito Santo, ou ela é cheia do Espírito Santo. Mas outras pessoas falam assim: só vai haver o batismo do Espírito Santo quando a pessoa é batizada ali através ali das águas. E aí? Qual você acha que está certo? Tem uns que vão falar que é só ali quando tem ali a oração em línguas. Então existe ali pensamentos diferentes a respeito do batismo do Espírito Santo. E o que eu quero trazer para vocês hoje é o que a Bíblia nos diz a respeito sobre isso, né? Porque não adianta a gente acreditar naquilo que as pessoas falam, sendo que a gente ignorar aquilo que a Bíblia diz sobre isso. Então, o fato é que não existe uma ordem para a pessoa receber o batismo do Espírito Santo. Na Bíblia vai citar alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro exemplo que a gente vai ver é o exemplo de Atos 10, 23 até o 48. A parte B ali do 23 fala ali da história de Pedro na casa de Cornélio. Então, no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando-o. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. Ele lhes disse: Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: Há 3 dias, essa mesma hora, às 3 horas da tarde, eu orava na minha casa. Eu vou pular aqui essa história aqui para a gente entrar lá na parte que é importante ali, tá? Então vocês podem pausar e ler toda a história. Eu não vou ler só para o vídeo não ficar muito grande. Mas olha aqui que vai falar ali a partir do 36. Aliás, a partir do 44, vamos lá. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Ou seja, a primeira vez que Cornélio e a sua casa ali ouviram falar de Jesus e ouviram falar ali do Espírito Santo de uma forma muito clara, de uma forma específica, de uma forma real e verdadeira, foi ali com Pedro. Pedro foi lá, ensinou eles, pregou para eles, mostrou para eles a verdade. Todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Todo mundo foi batizado de acordo com o próprio verso 44. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. O batismo do Espírito Santo nada mais, nada menos é do que esse enchimento que ele faz em nossa vida. Não é o falar em línguas, não é o batismo com poder, não é receber dom, é esse preenchimento que ele faz em nossa vida. E a gente vê aqui que no Atos 10 as pessoas ali que aceitaram Jesus já foram cheias do Espírito Santo. Mas se a gente lê Atos 19, 1 a 7, a gente vai ver que é diferente. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Ou seja, eles creram, aceitaram Jesus, mas nem conhecia a pessoa do Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vocês responderam? O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então aqui a gente vê uma outra situação. Crentes que já tinham sido batizados nas águas, mas que nem tinham ouvido falar do Espírito Santo. E aí Paulo orou por eles, colocou a mão sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, primeiro exemplo, converteram, tiveram ali, passaram pelo novo nascimento,
e foram batizados pelo Espírito Santo. O segundo, converteram, mas demoraram ali um prazo ali para ser batizado pelo Espírito Santo. E o último, que fala lá em Atos 8, vai dizer assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíram de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão veio praticando. Eu vou pular essa parte aqui do Simão, que ele tenta comprar ali o poder de Deus. E vou lá para a parte que é interessante. Ó, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegar, oraram para que ele recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição nas mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, né? Então aqui eu não vou entrar mais nesse assunto. Mas você pode ler todo o texto aí na sua casa. Você pode pausar o vídeo e ler todo o texto. Mas aqui a gente vê 3 exemplos. O primeiro, aceitaram Jesus, foram batizados. O segundo, tiveram ali um longo tempo de caminhada, aceitaram Jesus, foram batizados e não receberam o Espírito Santo, né? Foram receber o Espírito Santo só quando Paulo pôs as mãos. E o terceiro ali, que eles foram batizados ali com a imposição de mãos ali de Pedro e João. E se a gente for. Tem outros casos na Bíblia, eu não coloquei todos, mas se a gente for citar todos, tem inúmeros casos. Tem até casos que a pessoa é batizada na água e recebe o Espírito Santo. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para vocês, não existe uma ordem específica. Para você ser batizado no Espírito Santo é quando você aceita Jesus. Para você ser batizado no Espírito Santo é quando você começa a falar em línguas. Para você ser batizado no Espírito Santo é quando você batiza nas águas. Não existe essa ordem. O batismo do Espírito Santo, na verdade, acontece quando a pessoa recebe o batismo quando ela é feita nova criatura. Para alguns, é feita nova criatura assim que ela levanta a mão e fala assim: aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Para outros, vai ter uma caminhada, um processo ali, né? Vai ser algo progressivo. Para outros, vai ser quando batiza nas águas, vai ter uma experiência tão maravilhosa ali que vai nascer de novo, vai se tornar uma nova criatura. Para outros vão ser instantâneos, para outros vão demorar algum tempo. Não existe modelos específicos, não existe um padrão a ser seguido. O que a gente tem que entender é que nós temos que nascer de novo. E quando nascemos de novo, somos cheios do Espírito Santo, somos batizados pelo Espírito Santo. Isso é importante, né? E eu vou citar nos próximos vídeos que também falar em línguas não é evidência do batismo do Espírito Santo. Então, se você entendeu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. Se ficou alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta. E aguarde os próximos vídeos que a gente vai falar um pouco mais sobre essas evidências do Espírito Santo. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e te aguardo na próxima semana.